Bem-vindos a mais um episódio do Hotel Love Talks, esse conteúdo que está humanizando a hotelaria, está mostrando o lado B, vamos dizer assim, dos hoteleiros. E estamos aqui para mais uma gravação fantástica, né, Peter? É isso aí, vamos juntos. Né? E bom que você está aqui e queremos agradecer a R1, o Grupo R1, por nos ceder o espaço aqui do estúdio e agradecer o Kaique e o Felipe por estarem aí manejando os equipamentos para sair um áudio bacana, um enquadramento bom. Exatamente. E vamos embora. E é isso. É eles que ajudam, né, a ficar bom aqui quando a gente não atrapalha muito. Quando a gente não fica falando muita besteira. Também. E estamos com um convidado. Um convidado que a gente estava pedindo para vir, mas a agenda... Ele já foi pedido para vir aqui. Conseguimos uma agenda dele. Conseguimos. Estou muito feliz. É isso aí. Então está conosco aqui Carlos Jacobina. Bem-vindo. O famoso Jacobina, gestor-geral do Novo Hotel Itu. Bem-vindo. Pois é, dessa vez eu não tive desculpa. Né? Eu fugi de medo, mas caí aqui. Bem-vindo. Primeiro agradeço vocês, é um prazer estar aqui. Legal. Mas dá medo, sim, cair na frente de vocês dois. Com uma Imagina. estrutura de R1 atrás, fora deve ser armadilha. Eles vão arrancar tudo. Obrigado. É só não assinar nada, tá? Só não assinar, tá bom. Só não assinar nada, enfim. E aí, Jacobina, assim, a gente sempre começa aqui, né, perguntando o seguinte: quem é o Jacobina, desde o pequeno Jacobina? O Jacozinho. O Jacozinho. Jacozinho, filho do Jacó. Antes da hotelaria. Não mudou muita coisa, não. A gente não pode mudar muito, né? Eu sou filho, né, de um casal, somos em 3 irmãos. O meu pai veio do interior de Goiás, que hoje é Tocantins, mas ele morreu há muito tempo e falando que ele se recusava a virar do Tocantins, que ele era do Goiás. E veio para São Paulo, conheceu a minha mãe, que era do interior de São Paulo. Legal. Né? Então a família da minha mãe é espanhóis e portugueses, a do meu pai algum irlandês perdido que caiu no interior, não sei, imagina naquela época. E aí foi a mistureba brasileira desse lado, com índios, negros, enfim. Tudo ali. E aí meu pai foi parar no interior de São Paulo, numa cidade cuja qual eu nasci, que só quem passou por lá que conhece, chama Monte Aprazível. Famosa. Famosa. Não sei aonde. É aquela cidade que todas se desenvolveram na região e só ela continua a mesma coisa. Mas continua aprazível. Continua aprazível. Deve continuar, Peter. Faz uns 20 anos que eu não apareço lá. Mas, enfim, e se conheceram. Meu pai trabalhou muitos anos na Camargo Correia, então ele mudava pelo Brasil inteiro. Legal. E se conheceram. Depois de 10 anos se reencontraram aqui em São Paulo. Minha mãe era professora. Veio lecionar em São Paulo. Se reconheceram. Se encontraram, casaram, e aí cada filho nasceu numa cidade, né? Eu nasci em Monte Aprazível, porque meus avós moravam lá ainda, minha mãe foi para lá. Mas o meu irmão nasceu em Sorocaba, na época da construção do Castelo Branco. Tá. A minha irmã nasceu em Paraibuna, quando estava fazendo a represa lá em Paraibuna. e assim foi, mudamos para muitos lugares, então, da Paraíba ao Rio Grande do Sul, meu pai era transferido, a gente ia juntos. Isso Legal. acho que trouxe um pouquinho, né, que a gente... Então esse nômade de hoteleiro começou ali, já né? começou ali. Começou ali, e isso traz vantagens, né? Porque eu falo que eu sou totalmente flexível para me adaptar a situações e relações, né? O que para muitos é muito difícil. Para mim, eu já nasci assim, então para mim mudar no meio do ano, enfim. Não tinha muito problema, exatamente. Né? E assim foi, tipo, sou super família, adoro... sim, um relacionamento super bacana. A família do meu pai é muito grande, da minha mãe é menor, mas assim, um cara muito família, me considero. E fui me casar, entrei para como é que eu fui parar na hotelaria, Exato. Né? Nos anos 90, no começo dos anos 90, como todo mundo tem aquela vontade de ter uma experiência fora. Eu juntei minha rescisão, porque eu já trabalhava desde os 14 anos. Caramba! E no que você trabalhava? Eu comecei trabalhando na Vale Refeição. Tá. Como office boy, fiquei 3 meses, na época dos office. Fiquei 3 meses, já fui promovido e virei assistente, enfim. Fiquei lá muitos anos, até que eu resolvi morar fora.
né? Entendi. Juntei minha rescisão, que dava o valor, a quantia de, acho que $1.000 na época, e fui morar em libras. Que é em pounds, que não era nada, né? Não tinha nem ideia. Na época, eu tinha um tio que era comandante da Varg, ele falou, te dou a passagem. Então, fui. Legal. E foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. Fiquei 3 anos, nos anos 90, então imagino o que era morar em Londres nos anos 90, né? Então, Nossa, que legal. De 91 a 94, então culturalmente, música, tudo, né? Era muito bacana. uma efervescência. Os não Golden era a Years. efervescência dos anos 60 ali, dos 70, mas já foi numa outra fase, né? Mas eu não era novinho, não. E aí voltei para o Brasil, e depois de tanta experiência, morando 3 anos lá, eu falei, cara, a única coisa que eu aprendi é que eu só vou trabalhar fazendo o que eu gosto, né? Legal. E aí, quando eu cheguei, resumindo a história, fui parar no Novotel Morumbi. Sim. E lá em Londres você trabalhou em hotel, não? Não, trabalhei em restaurante e catering. Tá. Mas fiz um curso de turismo. Foi a primeira vez que eu tive contato. Eu estava fazendo um curso que era guia para não ingleses, né? Seria guia de turismo, né? E lá é muito sério, você tem que ter os budgets que eles chamam. Sim. Enfim, comecei esse curso, terminei, vim para cá. Quando cheguei aqui, eu falei, parei no Novotel Morumbi. Na época, o diretor de operações, a sede era ali do lado, né? A sede da Accor. E conheci o diretor de operações, foi bem na chegada do Bonadona. E o diretor de operações, que era o Francisco Esteves, um português, ele passando, porque ali era o quintal, né? O refeitório da sede dos diretores, iam todos no Novotel Morumbi. E ele, você que é o jovem que morava em Londres? Eu falei, tal, tá gostando? Eu falei, tô, inclusive, quem é você, né? Ele falou, eu sou Francisco Esteves. Eu falei, tô gostando, sim. Né? Muito legal aqui, E aí, você tá gostando? Eu falei, não, eu até queria saber como é que faz para ser gerente geral, né? Aí ele falou, você fez faculdade de hotelaria? Eu falei, tem? Aí ele falou, tem faculdade de hotelaria. Isso era setembro, outubro. Dezembro eu fiz vestibular, entrei na Renascença. Falecida Famosa Renascença. Renascença. Famosa e falecida, né? Porque Falecida. não existe mais. Entrei na Renascença, na época só tinha a Renascença e o Senac. Sim. Né? E a Renascença era muito mais legal porque não tinha aula de sexta-feira. Só por isso. Só por isso. E aí terminei, e nesse processo eu já estava no comercial da Accor, né? E participando, já era do comercial do hotel, e estava se unificando tudo, que tinha Partenon, que era separado do comercial, estava se unificando tudo, a chegada de novos diretores, Paulo Salvador, Manuel Carlos, estava todo mundo chegando na Accor para unificar Manuel. Tudo isso, grande Manuel. Está na China, não sei se já chegou. E aí, nesse processo desses 3 anos da faculdade, eu sempre encontrava com o Esteves e falava assim, e aí, quando eu vou virar gerente geral? Já tô. Você mandou fazer? Calma. Quando eu terminei a faculdade, ele falou, eu vou bolar um trainee para você. Aí ele pegou eu, que estava aqui no comercial, e pegou a Samantha, que era do Novotel Campo Grande. Vocês vão sair, e o trainee era dele. Ele falava, agora vocês vão para São José dos Campos. Agora vocês vão no Gran Mercury, que vai abrir ali na 23, vão passar lá como garçom. Agora vocês vão fazer fechamento de mês no Novotel São Bento do Sul. Que legal. E foi muito bacana nesse 1 ano que a gente estava de trainee. Você tá falando só dos hotéis clássicos. Só, né? Aí tava chegando os IBIs, né? Aquele monte de IBIs. Ele falou, tô te preparando para ir para algum IBIs, né? Nossa. Anunciando, ia abrir o Expo em seguida. Da época da Fórmula 1 também. Também. Do Fórmula 1. Imagina, eu trabalhava do F1 do Paraíso. Isso. Veio um pouquinho depois ainda, né? Porque primeiro veio o IBIs, depois veio o F1. E eu estava abrindo o IBIS Centro Cívico lá em Curitiba, e ele estava com um computador, eu trabalhando do meu lado. Ele falou, olha isso aqui, jovem. Virou o computador. Ele falou, olha isso aqui, vou fazer essa apresentação para a diretoria, lá para o Conselho da Accor. Né? Aí eu olhei e falei, o que é isso? Ele é um grande empreendimento de resorts que vai abrir no Nordeste, que era a Sauípe. Nossa. Aí ele encheu os olhos. Lógico. Né? Eu falei, cara, isso que é Sauípe, que tá todo mundo falando, a gente vai fazer uma proposta. Ele mostrou como era a proposta, que a princípio a Accor assumiria todo o complexo. E ele falando, inclusive você tá aqui, tá? Aí ele falou assim, você quer? Eu falei, quando eu vou? Ele falou, não, fica quieto aí, porque eu não tenho nem centro de custo. A gente nem assinou o contrato. Aí eu continuei mais praticamente 1 ano como trainee, e já pensando em Sauípe. Ao invés de eu ir para o IBIS, eu fui para a Sauípe.
Aí eu fiquei 1 ano de pré-operação em Sauípe Uau. e 1 ano de operação. Belo aprendizado, hein? Foi um belo aprendizado. Foi um belo aprendizado porque ali, cara, foi o primeiro grande resort no Brasil. 4 operadoras, né? Porque era a Accor Marriott. com 2 hotéis, a Marriott com 2, a Super Super Clubs Club. e a própria Sauípe, né? Que Exato. gerenciava as pousadas. E no projeto, quando ele me convidou, eu seria o gerente das pousadas, que ele queria fazer. As pousadas seriam Ibis temáticos, Nossa. seria um Grand Mercury, um Sofitel, enfim, Era seria ali Interessante. todas as marcas. Legal. Não aconteceu e eu virei um gerente assistente. Então, onde tinha pepino, eles me colocavam. Deu um burnout na gerente de hospedagem, Jacobina vai falar, deu burnout, porque nem chamava esse nome, né? Sim, Pois sim. é. Não tinha esse nome ainda. Mas era assim. Então, foi uma grande escola para mim, porque... E Jacobina, só uma curiosidade que eu tenho, porque a Accor, ela sempre teve essa questão muito do corporativo, do business mesmo. A gente até brincava muito que assim, a gente não conseguia lazer. E como é que foi para você chegar ali, tipo, porque sai daqui do business e entra ali, num primeiro momento, num lazer total? Como é que foi Não é esse como momento? foi, é como é ainda. Né? Mas É, tinha a uma gente- vocação para eventos também, né? Sim, a bem grande, grande, né? grande. Ali que os primeiros Os grandes equipamentos eventos, de né? Ali as eventos, salas, tudo. Não, eu acho que tinha uma série de coisas que você vai linkando, que vai te levar, né? Então, a história de eu ter passado fora, a história de ter sido comercial, que tem né? A Você sabe flexibilidade. melhor do que eu. Uhum. Então, você tem aquela flexibilidade, a história de ter passado por vários hotéis, está sendo preparado para o econômico, flexibilidade. Cara, esse cara tem cara de resort, põe lá, né? Pum. Põe lá, e me colocaram lá nesse meio. E aí ali a gente viu um grande laboratório, né? Os Sim. grandes acertos que a Accor e todos os operadores fizeram e os grandes erros, né? Sim. Ali eu vi o meu primeiro over numa ATP, que você tem que transferir a mãe do Guga para outro hotel. A pessoa comprou para ir para Sauípe e ficou hospedado em Salvador. Exatamente. era uma É loucura. verdade, tinha os torneios, os ATPs eram Os lá. os primeiros foram lá. Maravilhoso. Ali tem muita história. Aí quando estava no primeiro... foi o primeiro ano de operação. Nessa época eu me casei, eu estava noivo, tudo isso. Conheci a mãe dos meus filhos na hotelaria. Nos casamos e fomos para Salvador. Uhum. Aí ficamos esses 2 anos em Salvador. E o Ibis aqui, né? Eu lá e olhando o Ibis. O Frank tinha chegado, abrindo aquele monte de hotel. Francisco Sobrinho era o braço direito dele nas aberturas. E aí eu comecei a ver o movimento. Falei, cara, eu vou ter um treco aqui, né? Em Salvador. Imagina. Sim. Eu nem sabia que eu morava em Salvador, na verdade, porque eu saía de Salvador. Aliás, eu morava em Lauro de Freitas, né? Que a Nina saía. Que já era E na- todo dia ia para Sauípe, ficava lá o dia inteiro, voltava, era só isso. De vez em quando, a gente tinha o direito de ir ao shopping, ou ver a vida como é que ela era, né? Você fazia um turismo de vez em quando em Salvador. né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, chega. Um dia atendendo uma reserva do Frank que ia para lá. Ele falou, tá tudo bem, você consegue fazer uma reserva para mim? Pediram para falar contigo, eu tinha encontrado com ele umas 2 vezes. Eu falei, pô, Frank, faço sim, vou com minha família. Eu falei, claro. Ele, você tá bem aí? Eu falei, não. Que é boa. Aí ele falou, não, eu tô precisando de um monte de gente, vamos conversar? Vamos. E o Frank sempre fala isso, que foi o primeiro gerente que ele contratou numa entrevista que estava usando bermudas. Porque o meu uniforme era uma bermuda branca e uma camiseta polo. E ele falou, primeira vez que eu contrato alguém de bermuda. E a gente conversando ali no lobby do hotel, ele falou, a gente está abrindo muito, você tem interesse? Eu falei, tenho, porque deu aqui, aprendi, foram 2 anos, né? Agora eu preciso começar a pôr em prática. Bacana, né? Aí ele falou, olha, eu tenho algumas oportunidades, você tem interesse? Eu falei, tenho. Você tem disponibilidade geográfica? Mas aí eu já tinha lido que tinha Teresina, eu falei, não, umas coisas assim que não dá. Aí ele falou assim, mas você tem? Eu falei, não, eu tenho sim. Não, mas deixa claro, nada contra Nada, Teresina. não, pelo amor de Deus. Naquele momento, hoje eu até iria para Teresina, mas naquele momento, Sim. sair dali para ir para Teresina, não. Eu falei, não, preciso né, dar uma espairecida. Aí eu falei, não, eu só assim, algum lugar exótico. Aí ele falou, o que é não lugares exóticos, né? Eu quis dizer para ele. Ele falou, o que é exotique? Eu falei, exotique é daqui para cima. Então, daqui para baixo, Já. eu tô aberto. Agora eu não posso subir mais. Eu quero descer. A gente tem plano de ter filhos, né? Estamos no 2º ano de casamento. Aí, resumindo, alguns meses depois, eu estava no Ibis Sorocaba, que eu tinha feito a abertura como trainee. Legal. Aí fui lá
Fiquei 2 anos no Ibis Sorocaba, e aí surgiu a gravidez da minha filha, da Sofia, que hoje tem 21 anos, faz 21 anos a semana que vem. E ele falou assim, bom, naquela época a gente, cara, ficava 2 anos numa unidade, você já estava... Sim, muito. Muito tempo. Muito. Estava ali atrasando o desenvolvimento. Aí a gente tem 2 oportunidades para você. A gente vai abrir o Ibis em Buenos Aires. Opa. O segundo Ibis, eu nem lembro como que era a história. E Salvador, que é o primeiro grande Ibis no Nordeste. Resumindo, fui parar em Salvador, fiz a abertura do Rio Vermelho, que era o Ibis e o Mercury. O primeiro ano de operação foi 90% de ocupação no ano, era uma loucura aquilo, era fila 24 horas. Eu fiquei lá no Salvador, Rio Vermelho, há uns 3 anos atrás. Que hotel maravilhoso. Ali é muito bem localizado. Você imagina o primeiro carnaval, que a gente tinha aquela história de não fazer tarifa, a tarifa era única. O ano inteiro era uma tarifa única. Naquela época da... Né? Não, tinham 2 tarifas, do primeiro semestre e do segundo, que era igual praticamente. E aí, imagina eu fazer o carnaval de Salvador vendendo a R$90. Sim. E teve movimentos, os hoteleiros se uniram, fazer abaixo-assinado para tirar eu e depois o hotel. E aí a gente foi convencendo, aí surgiu a tarifa... Semana e final de semana. Não, ainda nem tinha. Aí surgiu a tarifa feriados. Então, assim... A gente delimitava alguns feriados durante a semana, né, durante o ano. Então, naqueles momentos, a gente... Aí era o Carnaval, o Iemanjá. Ele falava assim, a gente vai... Então, Carnaval, Iemanjá. Eu falava, que feriado é esse? Era o Iemanjá, porque era 2 de fevereiro no Rio Vermelho. Ia no Rio Vermelho e fica abarrotado. Mas eu demorei, eu estava numa reunião e ele ficava, porque o Iemanjá. Aí eu, que porra de feriado é esse? Eu e os franceses, deve ter uma história depois. Mas enfim, aí fiquei lá e aí veio meu segundo filho, né? Segunda vez que eu morava em Salvador. Aí eu morava em Salvador. Você morava em Salvador. Mas eu, não contente, eu morava em Itapuã e atravessava tudo, todo dia. Hoje em dia não daria para fazer. E no final de semana você ia para o Sauípe para ia para Embaçaí, não chegava, eu parava em Embaçaí. E aí fiquei esses anos lá, nasceu meu filho, que tem, né, o Bernardo, que é baiano, ali, da Gema. Legal. E aí isso me dá o direito de cidadania também. Eu tenho 3 motivos, né? Um é meu sobrenome, Jacobina, que é uma cidade do interior. O meu pai era de Goiás, mas ele nasceu, o pai dele e os pais estavam passando pela Bahia, então ele nasceu no interior da Bahia, mas a vida inteira em Barreiras. E meu filho baiano, ou seja, qualquer coisa, eu pego minha nacionalidade e fujo para Salvador. Tá certíssimo, é isso. Tenho direito. E tava lá, quietinho. E aí surgiu, a gente resolveu se separar. Eu e minha esposa, vamos ser felizes, não tá dando. Né? Aliás, a gente tinha 5 anos de casamento, já tinha mudado umas 4 vezes, 2 filhos, era bem tenso, né? Foi bem. Aí eu falei, cara, como é que a gente vai se separar? Ela vai mudar para São Paulo com meus filhos, porque ela não vai querer ficar aqui. Eu vou ficar... não dá. Tudo menos, eu não tenho cara de pai de fim de semana ou pai de férias. Aí... O cara lá de cima sempre tá me apoiando. Tô lá, eu pensando o que eu vou fazer, toco o telefone, Orlando Souza, que era o diretor de operações. Você tá bem aí, Jacó? Não. Não, novamente. Aí ele falou assim, você quer sair daí? Eu falei, também não. Por mim, eu ficava aqui em Salvador, tô muito bem aqui. Mas eu preciso. Ele falou, eu tenho um convite. Eu falei, o que é? Sabe o Gran Mercury? Cara, o Gran Mercury, Puma hoje sempre foi Era o brinco ali, né? O lugar. A gente vai fazer umas modificações, você tem interesse? Eu falei, já tô lá, quando eu começo? Exato. Não, calma, você vai ter que fazer uma entrevista com o Cetim, não sei o quê. Aí foi todo o processo, mudo para São Paulo. Aí chego aqui, cara, eu tô falando, né? Vocês me dão... Não, é para você falar, ótimo, você é o convidado. Maravilhoso. Eu cheguei em São Paulo, nada muito simples, né? Porque era muito fácil. Tava entrando uma crise em São Paulo, né? 2007, 2006. E aí tô lá, então você vai ter que dar um downgrade aqui, dar uma equilibrada, vem com o seu conhecimento de IBIS, dar uma enxugada aqui nos processos, né? Porque o Gran Mercury era um... Sim. Era os 5 estrelas que não era 5 estrelas. Exatamente, exatamente. Então você tinha toda... Ainda tinha o Softel, né? Tinha. E era um negócio... Era legal, né? Era uma gestão muito politicamente complicada. Porque o Gran Mercury, ele performava muito bem. Em termos de estrutura, enfim. E o Softel, a localização...
É, a localização, Não, e na época por ser um construindo Sofitel túnel. 5 Tava Tinha estrelas. uma construindo obra na túnel, frente. Eu acho aquele hotel lindo. Sim, maravilhoso. Aliás, um mas... abraço pro Rodrigo que tá lá. É lindo aquele hotel, mas na época era uma boca de túnel ali construindo. Uma confusão, imagina. Era uma confusão. Eu lembro. E aí, comercialmente, o que acontecia? Quando você reunia as equipes comerciais, tinha aquela coisa, porque você favorece o Grã-Mercury, porque vocês gostam mais do Grã-Mercury, então era isso. Exatamente. E aí, como se não fosse muito calmo o negócio, surgiu um projeto que eu virei piloto, fiquei sabendo da noite pro dia, que era o projeto Puma. Exato. E aí tinham 5 pilotos, um na Alemanha, um na França, eu aqui, um em Singapura. Era isso Tinha mesmo. mais um que era o piloto da marca Puma. Aí virei piloto da marca Puma. Tinha que fazer report para a França, implantar os conceitos que estavam trazendo. Bom, fiz a mudança. Eu acho que fui o gerente que mais fiquei lá no Puma. Acho que eu fiquei 6 ou 7 anos lá, coisa assim. E começou o burburinho que ia ter Copa do Mundo, Olimpíada, e que precisava desenvolver o hotel. O Abel e o Bonadonna me chamam, Jacó, a gente tem uma oportunidade aqui na sede. Eu falei, para fazer o quê? No DNN, a gente precisa de alguém que venha da operação, que a gente está remontando a equipe aqui, montando. O Gília ainda estava aqui. Fui parar no DNN. E aí também, mais uma vez, costumo dizer que eu sempre estou nos lugares certos. Eu era do comercial quando o comercial estava na moda, né? Sim. Aí depois eu fui do econômico quando o econômico era tudo. Aí foi Puma e aí foi para a sede. E o DNN era... Aquilo a gente tirava pedido, né? A gente assinou, foi o recorde. A gente fez até uma aposta com o Bonadonna um dia que ele estava passando e ele falou, a China está assinando, a gente só perdia para a China, né? A China está assinando um hotel por dia, uma coisa assim. Aí a gente, não, mas a gente está muito bem também. Ele, duvido que vocês chegam a 50 hotéis. A gente, cara, nunca na história se assinou 50 contratos num ano. E aí tinha a Michele, falou assim para ele, se a gente assinar, vamos fazer uma aposta? Se a gente assinar, Michele Book, que está na Hyatt Hilton. Sim, acho que sim. No Hilton. Ela falou assim, e se a gente assinar? Se vocês assinarem mais de 50, o que vocês querem? A gente quer uma viagem para o Havaí. Eu falei, pro Havaí? Eu falei, cara, eu nunca fiz. Você quer? Eu falei, pro Havaí, né? Tipo assim, ninguém nem... Aí ele falou, eu pago uma viagem para o Havaí. Cara, a gente assinou, acho que foram 54 contratos. Tá tudo aí hoje em dia, né? Estão todos aí. E a viagem? 50 era em BH, mentira. Né? Era essa época. E aí a gente fez essa viagem, foi o máximo, foi muito bacana. E foram, assim... Muito bacana essa época de desenvolvimento. Eu ficava responsável pelo Sul, né? Todos os 3 estados do Sul e Minas Gerais. Sim. E aí, essa época, eu viajava com o Paulo Caputo toda semana. Eu era casado com o Caputo, eu e ele toda semana no interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, Paraná. E assinando contrato e desenvolvendo. E vocês conseguiram umas assinaturas ali bacana. Que, olha, assim... E aí eu comecei com aquela coisa, cara, isso tudo com meus filhos, toda quarta-feira, morando perto, fazendo essa logística de São Paulo, calculava a viagem para pegar na escola, muito grudado ali. E eu falava assim, cara, mas eu não posso sair de São Paulo agora, né? Porque eu não quero, mais uma vez, eu preciso esperar os 2 crescerem. Aí eu já estava no relacionamento com a Rosana, e essa vida eu falei, cara, não tô aguentando mais aeroporto. Aí vai tendo uma hora, quem viaja muito, vocês sabem. Sim. Cara, eu chegava sexta-feira, eu falava assim, cara, eu dava arrepio, eu vou descer em Congonhas, eu vou levar 2 horas e meia, 3 horas para chegar no Morumbi. Esteira, eu vou não sei o que, mala. Uma loucura. Aí, que eu olho assim, um contrato de um resort sendo assinado em Itu. Eu falei, nossa. Opa! Eu conhecia de Itu, porque eu ia almoçar de fim de semana quando eu morava em Sorocaba, ia lá na picanha, comer picanha. Falei, cara, Itu, pertinho de São Paulo, ia ser ideal, né? Sim. Aí ia ser uma franquia no começo. Ia ser com a Atrio, né? Tanto é que eles ficaram bem tristes. Aí eu saí da Cor, resumindo a história, eu saí da Cor, já era o Patrick, aí o Caputo, nessas conversas, o Caputo, preciso de alguém assim, tá? Eu falei, opa! Tamo aí. Aí saí da Cor, fiz despedida da Cor. Tchau, gente. Obrigado por prazer. tudo. 23 anos vários de Cor. Bernache. E fui pra Atrio. Aí a gente alugou, a Atrio era
o do Hotel Heitor era eu, César Uhum. Nunes. A gente alugou o escritório aqui no Robocop. E era três pessoas de vendas, ele e eu. Uhum. Eu ficava atendendo o fornecedor, já pensando, corria lá para Itu, fazia reunião, voltava. Puma resolveu que não ia ser mais átrio, que o contrato ia ser de administração, e eu sobrei no meio dessa história. Aí eu tinha a oportunidade, o César Nunes fala que ele me mandou embora em 3 meses, porque eu não passei no prazo de experiência. Eu assinei essa demissão. Aí eu tinha a oportunidade, claro, o convite de ficar na Átrio, mas eu teria que ir para Joinville, enfim, ou ficar com Acordes de Investidores que me fizeram o convite, eu fiquei. Legal. E lá estou até hoje, né? Então, aí você volta para a Cor. Aí voltei para a Cor. Teve festa também? Teve. Lá veio o Jacó de novo, né? Você foi assim, 3 meses depois, Jacó voltou para a Cor. Ainda bem que eu fiz tudo bonitinho, né? Que bom, claro. E aí, nessa história, 30 anos de Acor. Fiz agora dia 1º de janeiro de 95, foi meu registro. Já começa errado, né? Porque não se registra ninguém dia de feriado. Pois é. E aí foi 1º de janeiro de 95. Que bacana, que legal. Ganhou um relógio, alguma coisa assim? Não, agora, na minha época lá atrás, era assim: 5 anos você ganhava um salário, 10 anos ganhava 2 salários, e assim ia cada 5 anos. Uhum. Claro que quando chegou a minha vez, isso acabou lá nos 5 anos, nos 10 já acabaram com esse privilégio. Não, mas agora tem reconhecimento. Tem reconhecimento e tal. É bacana. Ô, Jacobina, a gente fala pouco aqui de business, mas tem uma coisa que eu acho legal a gente conversar, porque você é um gestor em que as equipes que trabalham contigo trabalham muito tempo, né? Que é uma coisa de hotelaria que é bem raro. Ainda mais hoje em dia. E ainda mais hoje em dia. Qual que é esse segredo aí para você conseguir fazer com que as pessoas gostem de ficar nos hotéis que você tem a gestão? Ele é conhecido como uma mãe. Né? Até mesmo para assim, os hoteleiros que nos veem aí, que ficam falando que é difícil reter pessoas. Não, é difícil. É difícil, mas... É difícil assim, até nem reter, até TT, né? Até contratar. Né? Eu acho assim, eu não tem diferença nenhuma. Isso que eu estou falando aqui, eu converso em qualquer lugar. Eu não tenho o gerente ou o executivo. Não, eu acho que a gente tem que ser o mesmo em todo lugar. Eu acho que a vida tem que ser leve, eu acredito nisso. Eu acho que as relações têm que ser saudáveis. Eu não admito maltratamento, falta de educação. Enfim, as coisas parecem básicas, né? Mas... E eu sou muito... Eu acredito no exemplo. Então, se você quer uma coisa, você tem que fazer igual. Né? Então, acho que é tão simples na hotelaria, você tem que sorrir para todo mundo. E se você não sorrir? Mas parece que você não sorriu para o hóspede. Né? Assim, então, eu acho que algumas coisas eu não tenho direito. Eu não tenho direito a ter mau humor. Eu não tenho direito a ter variação de humor, né? Ou de... Não tem, porque, cara, se você está liderando uma equipe, se você trabalha com atendimento, com relações... Tem que dar o exemplo. Você tem que dar exemplo. Então, eu levo a vida muito, muito leve. Eu acho que tudo tem uma maneira... Tem umas horas sérias, óbvio. Né? Que você pode... Até falando sério, você pode ser leve. Sim. Né? Então, acho que isso faz um pouquinho. Eu gosto de me divertir, eu gosto de dar risada. Então, acho que nas horas mais trágicas saem as gargalhadas mais engraçadas. Então, eu posso estar numa reunião séria, falando de meta, de objetivo, e a gente pode dar uma risada com isso. Pode. Eu acho que esse é uma maneira de conquistar e passar a mensagem, sabe, mais fácil e que fixe um pouco mais, né? Sim. E aí, nesses 30 anos, tem muita gente querida, né? Eu falo que ontem mesmo eu estava falando com uma gerente de P&C, porque na Cor era RH, depois virou T&C, e agora é P&C. Agora é P&C. P&C, né? Pessoas e Cultura. E ela me mandou um recado, eles estavam em reunião, ela me mandou, Jacobina, então, quanto tempo? Hoje ela é uma gerente de recursos humanos, né, de P&C, e ela foi minha camareira, que virou governante. Que incrível, cara. E ela me mandou uma mensagem muito bonitinha, tal, e eu falei assim, cara, sou eu. A gente tem a sorte de um CNPJ, né, que é a Cor, ou poderia ser qualquer outra empresa, que faz unir uma série de CPFs, né? E esses CPFs são especiais. Então, eu tive a sorte, tenho a sorte, ou como diria a Pierre Elias, você não tem sorte, você é abençoado. Eu sempre falava isso. De ter pessoas bacanas, né? Então, assim, sempre cruzei com pessoas muito bacanas. E eu acho que eu tenho uma coisa que eu acho que eu tenho uma característica que até meus filhos hoje falam, minha esposa. Poxa, você tem o dom de manter as amizades. E às vezes o manter
Uber, onde é que você anda? Exato. Às vezes é isso, só a pessoa, você lembra da pessoa e faz, porque muitas vezes... Você lembra e não faz. Você lembra e não faz, não quer dizer que você não tem um carinho para a pessoa. Claro. Você tá bem? Né? Você tá bem? Tá tudo bem contigo? Onde você anda? Né? Peter, o Peter, quantas vezes faz meses sem se falar? Quando liga, parece que... Cara, ele é parente ou ele é... O que ele é mesmo, né? Jornalista, parente, amigo, empresário. Então, assim, mas eu acho que é isso. Isso eu tenho essa coisa de... Deixar claro que jornalista eu não sou. Não é. Já sei que você já me contou isso. Mas, enfim, eu acho que a gente cultiva essas coisas. Tratar bem as pessoas, acho que é um segredo, assim, de... Hoteleiros, é proporcionar um ambiente acolhedor, saudável, bom, que sim, resultados têm que acontecer, performance tem que acontecer, mas não precisa ser pesado, não precisa ser... Eu estou falando, não precisa ser tóxico, porque aí, né... E já está comprovado que colaborador feliz revipar lá em cima. Já faz parte da fórmula ali, né? Diária, ocupação e colaborador. Né? E o ROI, né? Bomba. O ROI é bom. Mas vamos falar um pouquinho mais de hotelaria, porque é interessante, você trouxe aí a tua gerência geral lá atrás, no começo dos anos 2000, e o que mudou nesses 25 anos de uma gerência de lá para cá, sem mencionar a questão da mão de obra, que essa a gente sabe que está complicada. Não, esse já é... O que ficou legal, puxa, é super, e o que ficou ruim? Peter, eu assim, o que mais me atraiu a trabalhar na hotelaria, que me encantou, é isso aqui, tratar as pessoas, né? Então, eu lembro quando eu era recepcionista, eu sempre conto isso. Eu adorava, né? Você está fazendo a recepção. Oi, você está vindo de Goiânia? Ah, que legal, eu tenho um parente em Goiânia, sou desse... Sim. Ah, é? Onde que é? Ah, não sei, ele é isso, não sei o que. Daqui a pouco você vai e encontra uma pessoa em comum. Ah, você está vindo de Fortaleza? Nossa, a última vez que eu estive em Fortaleza. E esse jeito de tratar as pessoas, né? Então, isso sempre me fascinou, esse contato com o hóspede, com os colaboradores, tudo. E eu acho que o lado ruim é que conforme você... Cada vez mais eu estou me distanciando disso. Hoje, para eu conseguir encontrar com o cliente, é muito difícil. Sim. Às vezes eu entro tô num resort lá, evento 600 pessoas. O evento entrou e saiu e eu não consegui ver. Eu não consegui ver uma pessoa porque eu cheguei, entrei no call, eu fui ver o relatório, eu fiz a reunião. A hora que eu desci do almoço, o evento já tinha entrado. Então, isso é uma coisa que me deixa triste, porque cada vez, quanto tempo mais passa, mais longe eu vou ficando do cliente. Né? Então, eu costumo dizer... Quando eu falo com o cliente agora, o pepino é muito grande. Sim. Eu tive que entrar no meio de algo. E aí vem aquelas coisas mínimas, né? Que se o Peter vai se hospedar, o Uber vai se hospedar no hotel, e aí eu ponho o senhor Uber, assim, seja muito para nós, Carlos Eduardo, né? Quer dizer, não fui eu que escrevi o cartão. Claro, foi Ele vai falar, cara, isso aqui não foi o Jacó que escreveu. Exatamente. Então, isso são as coisas que vão distanciando. Eu, como me hospedo muito, eu percebo isso. Muito. Virou no automático. Né? Virou no automático. Então, isso é uma coisa que mudou muito. Assim, cada vez mais a gente está mais burocrático, mais distante, né? Talvez pelo porte do hotel, talvez pelo o quanto essa indústria está se profissionalizando também, ainda bem, né? Sim. Então, assim, hoje, antigamente, cara, você encontrava com os colegas numa convenção, você falava assim, qual prédio você tá? Eu falava assim, cara, eu não sou zelador, nada com zelador, mas assim, eu não tô em prédio, Sim. eu tô no hotel, que tem alma, tem gente, tem marca, tem marketing, claro. Tem um monte de investimento, não prédio, né? Então, tudo isso foi mudando com o tempo, mas isso é uma coisa que tem um lado bom da profissionalização da indústria, a gente tem que correr atrás, né? Estava falando há pouco com o Uber, tanta coisa nova que tem, né? Então, assim, tratar bem, mimo, a experiência do hóspede, cara, isso... Commodity. Assim, quando surgiu o Wi-Fi, nossa, vai cobrar, não vai, commodity, não está funcionando. É água quente, cama. Né? Hoje em dia, cara, se você não está falando de sustentabilidade, se você não está falando de IA, se você não está correndo atrás de tanta coisa nova que está chegando, né? CX, agora você fala Sim. CX, né? Eu falei, sei lá, esse último ano, CX. Então, assim, isso é o legal. Né? Você vê que essa indústria, essa transformação, que eu falo que é tão careta, tão ultrapassada, que às vezes eu vou
a gente tá com os colegas e fala assim, meu Deus, não é possível que a gente vai falar isso ainda. Não é possível que o cara ainda fica na fila assinando a FRNH e volta a isso a mesma coisa. Eu me meto na área de inovação através da Resorts Brasil, que é um capítulo à parte, né? A gente tem acesso a muita coisa, né? Sim. A Cor nos traz um berço, um background muito grande, mas a Resorts Brasil também, né? A gente tem dividir espaço com a Ana Biselli não é para qualquer um, né? Você voar, né, na velocidade dela e fala, não, Ana, calma, pera. Né? Ela passou agora, eu vou contar porque é engraçado, ela passou, conto com vocês, na semana do Equipe Hotel, ela conseguiu num post-it colocar toda a diretoria, 5 dias de evento. Aí eu falei, cara, isso é um post-it? Eu falei, Ana, desculpa, mas eu não consigo ler post-it enquanto eu dirijo, depois eu te falo. Então, assim, quando a gente fala de inovação, aí você vai parar num Turistec. Sim. E aí você chega no Turistec, você tá lá discutindo, e você fala assim, não tem hoteleiro aqui? Aí você fala assim, cara, onde é que estão os hoteleiros, né? Sim. Que não sabe que tem esse hub, que poderia estar usufruindo. Aí que você vai para um evento, o Web Summit, que eu fui para Lisboa, o maior evento de inovação, de tecnologia, o ano passado, fui eu e Felipe Castro, do Tauá, fomos representando a Resort com a Ana, e aí você chega cara, 70 mil pessoas por dia, como se fossem uns 3 expo, pavilhões juntos, ali palestras todo o tempo. Aquela coisa toda, aí você pega no aplicativo e começa a encontrar as pessoas. Eu comecei pela Cor, né? Falei, quem tá da Cor? 2 pessoas. E eu aqui do Brasil, 2 de lá. Hoteleiros. Também. Eu e o Felipe. Assim, aí encontramos uns parceiros, encontrei o Rodrigo da Renase lá, enfim. Mas o hoteleiro não tá lá. Ele fala assim, cara, quando é que a gente vai entender, né, que... Eu entendo que duas paralelas não se encontram, né? Que hotelaria e tecnologia. Mas um dia vai ter que encontrar. Não, com vai certeza. Ter que encontrar. Então, assim, é muito triste, mas ao mesmo tempo tem esse movimento, né? Você entrar num resort hoje e não falar de ESG, você não ter esse assunto na pauta, não ter isso na veia, o seu colaborador que está ali contigo, né? Você não conseguir sensibilizá-lo que plástico é plástico, orgânico é orgânico. Então, você já saiu de dentro da hotelaria. A gente sempre teve esse trabalho de influenciar a comunidade, né, onde a gente está inserido. Com certeza, é um dever. E agora, cara, esses 2 assuntos, para mim, não tem como. Não tem como fugir, não tem né? Como fugir. Tem como fugir. Eu acho que esse é o que mudou um pouco da hotelaria nesse... Resultado continua sendo resultado, o Revipar continua sendo Revipar, retorno do investimento, ROI, investidor, continua... Mudam-se as modalidades, né? Tá na moda Condotel, acabou Condotel, agora é fundo, agora não é fundo, continua sendo... STR, enfim, não sei o que, tal. Você falou de uma coisa interessante que eu tenho falado muito para os hoteleiros, que é inovação, que é criatividade. Então, eu acredito que os hotéis deveriam ter um comitê de criatividade e de inovação dentro, discutindo o que pode ser feito da melhor forma aquilo que você já faz, né? E sair da caixa, porque a impressão que me dá às vezes que o hoteleiro deve ser uma reencarnação de um senhor feudal, lá da época da Idade Média. Ele às vezes baixa a ponte isso que você fala para receber as compras e os hóspedes, mas fora isso, ele não quer saber do que está acontecendo do outro lado. Analogia maravilhosa. Então, precisa mudar, e a gente já falou várias vezes aqui, né? Você pega uma recepção de um hotel de hoje e compara com uma do começo do século passado, de 1900, é a mesma, é só o computador que mudou e a chave. E não precisa mais prender o cabelo com coque, pode usar batom vermelho, mas esmalte tatuagem, vermelho. pode usar barba, né? Exatamente. Porque na nossa época não podia nem ter bigode, né? Não, só a Unique, que quando chegou podia fazer essas coisas. Usar tênis. Não, então, e você falou, desculpe, e você falou de uma coisa que é justamente isso, essa humanização que a gente precisa trazer para a hospitalidade, que falta mesmo, que está faltando. Acho que no Pullman, no projeto inicial, tinha aquela questão do welcomer, né? Não ser A primeira welcomer do Brasil foi Luciana Nakamura, que hoje agora eu contratei ela foi a primeira welcomer. E é uma das melhores gerentes gerais hoje. Que era um conceito... Vila Olímpia, né? Vila Olímpia. Que era um conceito, que é um conceito maravilhoso, de tirar o balcão e quando o hóspede chega...
tudo bem, enfim, e tal, aquela coisa mais móvel, mais humana, mais tranquila, senta e tal, de não ficar aquela coisa meio funcionalismo público, vamos dizer assim. Olá, senhor, qual é o apartamento, qual é o nome? Não. Que não... E o Peter também fala de uma coisa aqui que eu realmente encampo isso daí também. A gente retomar a gastronomia também como um dos principais trunfos dentro dos hotéis. Que o Peter fala muito, a IB não é um problema, é uma solução. Uma solução. Está mudando, graças a Deus estamos caminhando, né? E no mundo do resort, você sabe o que a pessoa vai fazer no resort? Comer, né? Comer. Comer. Exatamente. E quanto melhor se come... E quanto mais comida se tem, né? Que vem o lado também que vai contra o food waste, não sei o quê. Essa história de buffet, esse monte de coisa. O público gosta, mas aí do outro lado o desperdício, enfim. Pois é. É um dilema, né? É um dilema. Mas tem já soluções, tem iniciativas que estão chegando e que precisam ser abraçadas para essa melhoria contínua. Mas vamos falar um pouquinho de esporte, né? Você gosta de esporte, né? Então eu nunca gostei. Mas não teve um dia que eu precisava gostar. Como é que foi essa história? Eu nunca gostei de esporte, meus pais nunca foram de esporte, acho que muita coisa vem dentro de casa. Claro. Né? E nunca gostaram, e eu também nunca joguei futebol, meu irmão também não jogava. Então, aí quando eu me separei, 40 anos, voltei para São Paulo, 2 filhos pequenos, hoteleiro, mais 100 quilos. Eu falei, cara, não vou pegar nem resfriado, né? Eu falei, divorciado, 2 crianças pequenas. Eu não pego nem resfriado. E aí eu, do lado do Parque do Ibirapuera, resolvi um dia ir correr, com tênis errado, short errado. Se a minha filha estivesse junto, ela ia fingir que não me conhecia. Eu corri ali no Parque do Ibirapuera, falei, nossa, que mundo é esse, né? As pessoas fazendo... esporte. Essa coisa, né? Aí veio uma senhorita que vocês também conhecem, que já esteve aqui, Gisele Ruiz, que era a corredora. Né? A Gisele é mulher de fases, né? Né? Aí ela, não, você vai correr, você quer correr, nós vamos para uma equipe, eu vou te apresentar. Aí fui fazer parte da equipe de corrida e aí virei corredor. Aí incorporei o negócio, eu vou correr. E foi muito legal, porque ali eu fiz grandes amizades, eu estava voltando para São Paulo, né? Então, quando você se separa, né? Os amigos, as esposas às não vezes deixam. separam, não, ele é separado. É um mau exemplo. Aqui, Literalmente os programas separado. não são os mesmos, né? Ou eu tinha que estar com filho no fim de semana, tá? E aí eu adorei. Corrida de rua continua sendo a coisa mais democrática que existe, né? E na época de DNN mesmo, eu viajava, minha mala sempre tinha um tênis, no meu porta-mala sempre tinha um tênis, chegava em alguma cidade... 5 horas da manhã eu levantava, corria, e isso me levou por uma rotina completamente diferente. Legal. Então, durante a semana a gente treinava, fazia academia dentro do hotel, e aí na sexta você não pode beber porque tem um longão na USP no sábado de manhã, e foi muito bacana. Então, aí o esporte surgiu. Aí o esporte surgiu. Hoje eu fui fumante dos meus 15 aos meus 30, tudo bem que eu já tinha parado. Aí cada dia você vai afastando mais essa... O que não faz bem. O que não faz bem, né? E legal porque você coloca isso para os seus filhos, né? Aí vem o lado do exemplo, né? Pai é a mesma coisa. Legal. Então hoje quando eu falo para os meus filhos, eles, pai, não acredito que você fumou. Eu falo, cara, eu fumei. Mas não combina. Eu falo, pois é, não combina com o meu estilo de vida, enfim. E aí a fase corredor não tá mais tanto assim, né? Mas tá ali, né? Eu tinha um treinador que ele falava assim, o teu organismo tá lá. Tá guardadinho lá. Quando você começa a correr, ele fala, pô, esse cara corria. Chama. Então, chama. Então, isso tá meio adormecido, né? Porque com o tempo a gente acha que é tudo simples, mas eu operei o joelho, aí da corrida fui fazer pilates. Mas, assim, tem que ter alguma coisa. A gente tem que ter... hoje em dia eu faço musculação, faço pilates, enfim, spinning, mas a corrida tá ali, vou voltar a qualquer momento. E foi aí que eu tive a ligação com o esporte, nessa grande virada aí Legal. da Nunca vida, é tarde. o esporte chegou e eu não consigo ver hoje, eu acho que é um caminho sem volta, assim, é saudável, a gente tem que se ligar. Que legal. Tá que bom. ligado. E viagem? Pra onde viajas quando quer? Viajo. O esporte foi uma coisa bem bacana, né? Sim. A história de fazer meia maratona, aí era meia maratona. Aqui no Brasil foram várias, né? Não cheguei a ser maratonista, mas meia maratona a gente... A Curitiba, vai para o Rio, Buenos Aires, Amsterdã,
Santiago. Então você Já conciliava vai. o esporte com a viagem, né? Adoro viajar. Eu falo que é alimentar a alma, é alimentar o coração. Você viaja descansando ou trabalhando? Porque assim, Cara, mesmo trabalhando, eu me divirto. Não vou nem falar de descansar, mas eu me divirto. A gente tem, né? A Sim. hotelaria nos proporciona isso, Sim, de conhecer sim. muitos lugares, muitos tipos de hospedagem. Né? Elenca aí, então, 3 top destinos no Brasil. No Brasil, Nordeste, de cabo a rabo. Eu amo o Nordeste. Para mim, sinônimo de viajar é para o Nordeste. Assim. E Nordeste, pousadinha, coisa menor, né? Acho que eu que trabalho em resort, eu vou para o resort certeza. porque é Sim. muito fácil para a gente que tem amigos, a troca ali. Mas eu, Carlos Jacobino, entrar e reservar, eu quero ir para o resort, onde vão ter 500 pessoas, 300 crianças, não, ali eu trabalho, né? Então, não. Então, assim, acho que Nordeste tem o wishlist que eu não fiz ainda, que é Lençóis Maranhenses. Opa. Eu sei que você estava lá, né? Quase fui nesse bonde aí. Quase você foi, verdade. Quase que eu fui nesse bonde aí. Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha, que eu não conheci ainda. Esses 2 destinos eu não conheci. Estou agora ansioso, porque eu vou viajar, eu e a Rosana. Embora 15 anos juntos, eu recentemente me casei, né? Tá. Então resolvemos, né? Resolveu Falei que a macumba pegou, oficializar. alguma coisa eu cochilei, eu acordei, estava noivo e eu falei, o que está acontecendo? De repente eu estou assinando alguma coisa, de repente tá eu tendo tava uma lá com a cerimônia. família, tá feliz, cerimônia. E aí a gente não conseguiu viajar, porque teve uns problemas familiares, e agora a gente está indo. Então estamos desenhando aí também, tudo muito tranquilo. Legal. Assim, não sou daqueles, eu vou... Não, vamos para onde? Vamos fazer leste europeu? Vamos fazer o que? A gente pega um carro e desce ali na Croácia, vai descendo. Então vou fazer uma viagem bacana agora. Vão ser 20 e poucos dias. Aquele turismo tranquilo. Tranquilo. Né? Tem que ser, né? Tudo bem que você tem aquela coisa... Você tem que reservar, vai ser 2 dias aqui, 2 dias aqui, 2 dias aqui. Mas 2 dias, não tem neura, não. Sim, neura, não. Sim. É 2 dias que dá para comer bem, dá para beber bem, caminhar muito, né? Sim. Tem que queimar a caloria. Mas assim, eu me divirto, juro. Assim, eu juro. Que às vezes vamos em São Roque? Vamos em São Roque. Cara, vamos fazer de São Roque um belo passeio? Vamos. Quando as crianças eram menores, às vezes eu falava assim, para onde a gente vai? Vamos para Piracicaba? Exatamente. Vamos para Piracicaba, eu ficava lá no Ibis, as crianças achavam o máximo, porque tem um rio, o peixe assando. Maravilhoso. Maravilhoso. Então assim, cara, do lado de São Paulo. Sim. E em Itu, vamos dar uma volta? Saiu de manhã, adoramos caminhar, Rosana. Vamos dar uma volta? Faz o circuito ali turístico. Você está numa cidade, vê o patrimônio cultural, as igrejas. Muito bacana. E tenta entender o local que você está, né? Essa conexão, né? Coisas estão surgindo com uma velocidade naquela cidade. Então você tem o Cobra, o estúdio do Cobra, e você tem fábricas que, se fossem qualquer outro lugar do mundo, estaria invadido por turistas, assim, fábricas antigas que tem café, tem restaurante. Então, assim... Tem história, tem cultura, né? E tá 1 hora de São Paulo. O que falta é divulgação, né? Eu faço parte lá do conselho, tudo, né? Sim. A Combina chamou até para a inauguração do supermercado, ele vai e se emociona ainda. E aí eu faço parte, que eu acho que esse é um papel que a gente tem que fazer, né? Onde você tem que estar inserido ali. Então, no Conselho de Turismo, eu bato muito isso, gente. A gente tem que divulgar, É uma cidade que eu tô lá há 8 anos, os hoteleiros não se falavam, então eu fui primeiro a fazer um grupo de WhatsApp dos hoteleiros, que foi no meio da pandemia. Todo mundo me ligava e falei, gente, não dá para ficar falando vamos fazer um grupo? E esse grupo hoje a gente troca informação. Quem está lotado? Quem não está? Quem não está? Tem vaga aí? Então, assim, é isso. Bom, e isso o conselho é a mesma coisa, né? Sim. A gente estava discutindo, vai vir o Cacau Park, né? Não se fala em outra coisa. Então, assim, de onde vai tirar essa mão de obra? Cara, eu tô muito feliz que vai vir em público. Exatamente. A mão de obra vai ter que vir. Vai ter que vir de fora, vai ter que contratar, enfim. Esse já é problema que todo mundo sabe. Né? Mas vamos preparar a cidade para isso, né? Vai ter restaurante para esse pessoal quando sair do parque almoçar, vai estar aberto, ou vai ser que nem hoje, que segunda-feira não abre isso. Assim, a cidade está em ebulição, assim, para as coisas que... Por enquanto é só o desenvolvimento imobiliário que tá lucrando, porque tudo que um metro quadrado subiu da noite para o dia. Né? Isso aí, certeza. Mas tem muita coisa para fazer, tem muita coisa e a gente tem que turistar para você entender o que é aquilo, você tem que andar na estradinha de chão, né? Tem que descobrir. E o turismo é uma economia fantástica, né? É algo que
que engloba várias coisas, vários setores, ajuda a emancipar muito, ajuda a desenvolver muito. É só uma questão de realmente estruturar para que a coisa aconteça, né? E a gente tem potencial. Pô, Olha esse enorme. país, Caramba. olha esse É país, enorme. De norte a sul, leste olha a essas oeste. pessoas, É olha esse enorme. país, É né? enorme. A gente tem. Sim. Mão de obra é o que eu sempre falo, assim, é tudo uma questão de se mudar a visão de como está recrutando, como estão os ambientes, enfim, que as pessoas vão... esse mito de que as pessoas não gostam de trabalhar no setor não é verdade. É que se não as pessoas estão se evadindo de algum setor como o nosso, alguma coisa tem e não pode fugir das perguntas e principalmente das respostas. Eu já falo há algum tempo que daqui a pouco uma arrumadeira, uma camareira vai estar ganhando mais que um recepcionista. Sim. Porque hoje é muito mais difícil você contratar uma camareira, uma arrumadeira, uma auxiliar de limpeza do que contratar um recepcionista. Sim. Os recepcionistas estão preparados, estão aí, estudaram idiomas, tudo. Camareira não quer. Não vai. Está discutindo por outras coisas. Se for a escala, se for... Uma hora vai ter que acontecer. Uma hora vai ter que acontecer. Senão vai fechar. Eu lembro, você me fez lembrar de uma situação, acho que foi o Hotel Fórmula 1 em Paris, se eu não me engano, que era autolimpante. Sim, era o Motel Six. O Motel Six. Motel Six. Era autolimpante. O apartamento você fechava, era uma porta que era a vácuo, né? O banheiro era comunitário, o banheiro se autolimpava. Vai ter que chegar talvez nesse ponto, né? Não sei como vai fazer. A tecnologia tem que ajudar, tá aí. Por isso que eu falo que não pode ter medo, a gente tem que se cruzar uma hora. Porque só o que pode ajudar é a tecnologia, não é que vai substituir, não. Não vai. Né? Porque... Vai conversar e ajudar de alguma maneira. Se for autolimpante, se for auto-check-in, se for autoatendimento, se for... É isso aí que vai ajudar. Eu acredito que a união, né, o que falta um pouco na hotelaria, um pouco não falta muito, na verdade, é mais união dos hoteleiros, isso que você fez em tudo, e unir as pessoas que nunca se falavam, porque aí você cria discussões, você vai chegando, as pessoas olham com outro olhar aquilo que elas achavam. Essa na hora da desgraça. Foi na pandemia se criou, juntou o FOB com a Slots Brasil, com a BIH, foi todo mundo, não, vamos se juntar aqui, porque a gente precisa começar a ter pleitos em comum, né? Isso é um belo exemplo, né? Mas a crise traz essa questão, né? Por isso que o ideograma em japonês da crise e da oportunidade é o mesmo, né? Então, é só usar a cabeça. Usar a cabeça. Mas, gastronomia agora. Música. Não. Vamos para gastronomia. Gastronomia para o hoteleiro, né? Eu tinha um investidor que ele falava assim, por que todo gerente geral gosta de entender de vinho e de cozinhar, né? Você tem algum que você possa me indicar que entenda um pouquinho mais de heavy party? Eu falei, pai, tá querendo muito, né? O cara tem que saber cozinhar, tudo tem que entender. Tudo isso faz parte, tá no DNA do hoteleiro, né? Eu acho... assim, uma das coisas que me trouxe para a hotelaria, o meio familiar, né? Que é a história que a gente comentou de mudar. A minha mãe, né, que recém-falecida, era uma hoteleira nata, porque o Peter vai vir aqui, o B vai vir aqui. O que eles vão comer? Mas eu nem sei se eles vão vir na hora do almoço. Exato. Você já separou a roupa de cama? Olha, então assim, eu fui criado nesse meio, a minha casa sempre teve gente, é o primo que veio estudar, é a tia que veio visitar, o que veio fazer o tratamento, né? Você morar em São Paulo, tem muito isso, né? Então, eu acho que isso é preparar para receber as pessoas e cozinhar, né? Então, tudo era motivo para comer. A pessoa veio, a pessoa nasceu, a pessoa morreu, a pessoa está doente, tudo é motivo de comer. Vamos comer. E isso, eu cresci ali, né? Nesse meio. E muitas vezes você não percebe, né? Eu fui perceber quando eu fui morar fora. Quando eu fui morar fora, a gente se torna independente. Então, se minha mãe não estava, eu sabia se virar. Mas quando eu fui morar e você vai trabalhar numa cozinha, eu falei, cara, tem que sobressair aqui. Eu falava, mãe, como é que é aquela salada de berinjela? Aí ela mandava a receita, eu falava pro chefe, olha, você vai fazer uma salada de berinjela. Aí fazia. E ali você foi criando, né? Que legal. Habilidade na cozinha. E hoje você... só eu, né? Também tem uma coisa também que você... A psicologia deve explicar isso de alguma maneira, né? Porque todas as mulheres que eu tive na minha vida, nenhuma gostava de cozinhar. Nenhuma. Então, sempre eu que cozinhava em casa. A Rosana, a gente está junto há fazer 16 anos, ela é ótima na cozinha, para lavar a louça, ajudar, isso já é uma grande coisa. É uma grande coisa. Já é bom, e às vezes se recusa ainda, né? Mas assim, para mim cozinhar é uma questão de amor. Minha filha mora aqui em São Paulo, eu faço marmitinha.
põe adesivinho, legal, cara. põe o coraçãozinho, faço lá, deixo as porções prontas. Meu filho mora comigo lá também, deixo os Tupperware todos congelados, né? Minha mãe ficava com as meninas, né, que trabalhavam com a gente durante o dia, eu falava, não, janta é comigo. Então chegava, tinha o ritual, vou fazer sua sopa, vou esquentar. Então isso para mim e aí você vai, né? Tudo é motivo para comer. Então, hoje a gente está naquela fase de vamos sair para jantar? Vamos. Putz, tá em casa. vai ter que trocar de roupa. Chegar lá, estacionar. Isso que eu morei tudo, isso né? Aqui ainda tem desculpa. Lá eu falo, poxa, vamos pedir aqui? Vamos, já estamos aqui. Liga no YouTube aí para uma música. Vamos abrir um vinho. Legal. Né? Então, assim, gastronomia faz parte. Acho que faz parte. Tem alguma coisa que você gosta de cozinhar mais? Eu gosto de comida, eu brinco muito, mas eu gosto de comida, de verdade. Isso é bom. Claro que eu adoro, né? Sim. A profissão da gente nos abre possibilidades. Mas eu gosto de comida de caldinho, eu gosto de comida, sabe? Eu fiz isso, temperadinha. E isso tem muito, né? Eu falo muito lá no resort, o chefe, o Maurício. Maurício né? é ótimo. Maurício, você conhece. A gente tem muito elogio da nossa gastronomia, né? E as pessoas às vezes escrevem coisas que são mensagens importantes. Nossa, a comida é saborosa. Cara, quando é que a comida deixou de ser saborosa, né? Eu tenho uma história com o Maurício, com a Lucila, que era a IB do Novo Hotel Jaraguá e tal, que a gente foi fechar um evento, uma grande convenção de uma grande empresa do ramo alimentício, mas que é assim, o orçamento, aquela coisa para fechar a conta. E aí chegou um momento que o que a gente ia conseguir servir dentro do que eles conseguiam pagar ia ser arroz, feijão, carne moída e batata. A Lucila falou, não, nós não vamos topar isso, é um absurdo, né? Não, imagina, novo hotel, como é que tá? Aí ela falou assim, fala com o chefe, se o Maurício topar, contra a minha vontade e tal. Aí eu falei, Maurício, sei que, né, o que eu vou te apresentar... Não sei se eu vou te ofender, né? Ele falou, não, beleza, a gente consegue fazer sim. Cara, e eles fizeram. Histórias da hotelaria, né? Quando eu era recepcionista, o Maurício era do almoxarifado. Olha isso. Cara, aí depois a gente fazia faculdade, eu dava carona para ele, saía daqui, ia para Higienópolis, dava carona para ele. Muito tempo depois, ele virou chefe de cozinha. Sim. Aí estava fora da hotelaria, lá em Itu, falei, Maurício, o que você está fazendo da vida? Tá lá com a família, super feliz. Agora não só... Como não pode ser muito fácil, né? Então, como ele era chefe executivo, falei, cara, você podia ser gerente de A&B também, né? Tá tudo interligado com a cozinha e o salão. Falei, cara, agora ele é nosso gerente de A&B e chefe executivo. Não, ele gosta de falar que ele é chefe executivo e gerente de A&B. Então, o Mal tá lá comigo. Não, ele é 30 anos atrás, olha só. Que bacana. Mas estamos chegando no final, infelizmente, né? Uma hora passar. Vamos estender esse programa para 2 horas. Hoje é sexta-feira, a gente já podia emendar com chopp, né? Boa, a gente está pensando nisso. Fazer vou pegar a estrada. E assim, a última pergunta que a gente faz, que dá faz acontecer o letreiro ali da chamada. Qual o sentido da vida para você, espiritualmente falando, enfim, o que você quer para o Jacó, para o futuro? Cara, você sabe que a gente a pergunta é profunda, porque quando a gente atinge essa certa idade, né, que a gente ultrapassa a casa dos 50 e está chegando na dos 60, a gente repensa muita coisa, né, Peter? Muita. Eu estou nessa fase agora, e aí, né? Então, eu posso te dizer que eu quero muito menos. Acho que muito menos. Acho que quanto menos, melhor, entendeu? Assim, mais de saúde, né? Acho que essa preocupação agora... Estou lendo um livro muito legal daquela médica, Viver Vale a Pena. Ela tem a morte é um momento, um dia que precisa ser vivido, e agora eu estou vivendo a da vida. E são conselhos simples, né? Como é que você está se preparando para isso? E agora a ficha começa a cair, né? Então, quero muita saúde, porque a perspectiva da gente viver está aumentando. Está aumentando e tem que viver qualidade. Mas né? eu acho que assim, menos preocupação, vamos dar por importância para as coisas que valem a pena, né? As coisas espirituais, as coisas de saúde. Viver mais momentos, né? Filhos. Viver mais presente. Né? Cara, vamos escolher os problemas, né? Às vezes
meus filhos falam, você é tão prático, né? Eu falei, não é questão de ser prático. Um dia vocês vão chegar lá. É a questão de, não vou discutir por isso. Tá bom, Exato. Continua aí, né? As questões políticas, religião, tudo, legal. Foi esse o tempo que eu vou entrar para debater alguma coisa, discordar de alguém. Então, assim, o que eu quero? Menos. Eu quero menos para poder viver mais, para poder viver com qualidade, né? Ter a mente mais... Você me fez lembrar uma livre. cena que foi muito doida, acho que umas 2, 3 semanas atrás, que eu tava passando, correndo, em frente a uma próxima de uma praça que tem perto de casa, e tinha um casal de senhores sentado na praça conversando ali, batendo um papo, ali de boa e tal. Eu falei, cara, como a vida às vezes ela é tão maluca que você vê um momento tão simples e pensa assim, né? Isso ainda é possível acontecer, mas eu te entendo muito quando fala de viver o momento. Acho que às vezes a gente pode pensar em querer ambicionar viver esses momentos, né? Sem grandes distrações, sem grandes coisas. Isso é muito glamour. Exato. Em qualquer lugar você pode ser feliz. Você pode ser feliz aqui, como a gente está sendo agora, que é um prazer. Você pode ser feliz no trânsito, no congestionamento, é difícil. Mas, cara, estou no congestionamento, põe uma música, começa a dançar. As pessoas devem achar que eu sou maluco, às vezes, no carro. Hoje eu vim pro Jota Quest, aí eu falei, é momento, sou eu e a música, né? São raros esses momentos. Viver o presente, é isso aí. Eu acredito muito nisso, de você poder parar, né, de ir com a manada. Você sair da manada, deixar a manada passar e olhar o pasto, olhar lá a montanha, né, olhar o céu. E a gente não tem Quantas controle vezes a de gente tudo, não né? olha Estou pro trabalhando céu muito, pra ver isso as não estrelas, adianta que eu não vou controlar tudo, não vai sair tudo da maneira que eu quero. Exato. É difícil esse exercício, é muito difícil. Tem que Mas soltar assim, não mesmo. posso, eu não sou responsável por todas as pessoas, eu não sou responsável pelos atos das pessoas, escolhas, né? Acho que esse momento muito, assim, as escolhas que a gente fez lá atrás, né? E hoje você fala assim, putz, ainda bem que eu escolhi isso, né? E aí você vê as pessoas que não fizeram essa mesma escolha, né? Que amigos que você tá a vida inteira, parentes, família. Aí você vê a pessoa reclamando agora, eu não tenho direito de falar assim, eu te disse, né? Assim, a escolha foi sua. Exatamente. Pois é. Mas assim, você tem que estar com paz no coração. Isso é o que eu mais peço hoje. Eu peço sabedoria para poder escolher meu futuro, fazer do meu futuro melhor, né? A gente precisa ter isso. Chegamos ao final. E aí, foi bom para você? Super. Gostou do lobby? Muito bom, muito bom. Legal. Prazer, foi muito legal. Que bom. Agradecemos muito por você ter vindo. Vim com prazer. Que legal. Falei, hoje eu vou para falar com eles. Prestigiar. Isso, e daqui volto para casa. Que show de bola. Fechou. Você que chegou até aqui, dá um joia, curte aí o nosso Lobby Talks, divulga, porque divulgar o turismo precisa ser divulgado, enfim, quem trabalha no meio, e a gente se vê aí pelas semanas, né? Exatamente. Continuem prestigiando o nosso conteúdo, espero que vocês estão gostando do quanto que a gente está trazendo de bons papos, de bons conteúdos aqui, e até o próximo episódio.